Boa tarde, crianças. Tudo bem? Mais uma aulinha nós vamos ter juntos, tá bom? E a aula dessa semana que a tia Moni preparou com muito carinho para vocês é sobre medidas de tempo. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre medidas de tempo. E o que nós conhecemos sobre medidas de tempo? O que você conhece sobre medidas de tempo? Primeiro eu quero contar uma pequena historinha para vocês. Quando Deus foi formar o nosso mundo, Ele começou então a dar forma ao nosso mundo. Aqui já existia a escuridão, já existia as trevas, né? Tudo escuro. Então Deus nos conta, lá em Gênesis, no capítulo da Bíblia de Gênesis, Ele conta para nós que Ele criou a luz. E quando Ele criou a luz, Ele deu origem ao dia, porque a noite já existia, que eram as trevas. Então foi criado dois períodos, o dia e a noite. O dia era destinado para o trabalho. As pessoas trabalhavam, faziam tudo o que tinham que fazer durante a claridade. Mas quando chegava a noite, ninguém ficava fora de casa. Todo mundo ia para casa dormir, porque a noite era destinada ao descanso. Então, eles não tinham como medir o tempo. Eles só sabiam que tinha dia e noite, que na Bíblia é descrito como tarde e manhã. Mas depois, com o passar do tempo, o ser humano foi vendo a necessidade de se criar um medidor desse tempo, para saber a hora de chegar nos lugares, nos horários marcados, né, nos compromissos. Por exemplo, você chega na escola às 1h, não é verdade? No relógio de 24 horas, você chega na escola às 13h, certo? Então, o ser humano foi vendo, com o passar do tempo, ele foi vendo que a sombra das árvores e das pedras que eram projetadas pelo sol se moviam no momento que eles passavam por elas, e que o tempo ia passando, essa sombra ia se movendo. Então eles puderam notar que era possível criar um medidor de tempo, algo que pudesse medir o tempo. E um dos instrumentos mais antigos para medir o tempo foi a ampulheta. Eles criaram a ampulheta para medir o tempo. Como que era essa ampulheta? Você pode pesquisar na internet como que era o modelo dessa ampulheta, era o nome, tá? Ela era composta por algo assim feito de vidro, e eram colocado areia dentro dela, e à medida que essa areia ia descendo, eles iam calculando o tempo. Depois disso veio outros instrumentos, como o relógio de sol, que é a proposta que a tia Moni quer fazer para vocês na aula de hoje. Eu quero que vocês pesquisem na internet sobre o relógio de sol. E quero que vocês façam com muito carinho um relógio de sol. Vocês verão que é muito fácil fazer um, tá bom? E a tia Moni também vai fazer o dela. Eu vou fazer o meu relógio de sol também, pra gente ver como é que eles sabiam as horas, porque eles não tinham relógio, como nós temos. Eles não tinham relógio, né? Então eles calculavam, mediam o tempo através do relógio de sol. E vocês então vão fazer o relógio de sol para tia Moni. Existem outros instrumentos de medidas de tempo. Depois que foi criado, né, o relógio para medir o tempo, foi criado outros instrumentos, que foi para medir o dia, a semana, o mês, o ano, a década, o século e assim por diante. Tem vários instrumentos que a gente pode estar utilizando. Mas nessa atividade, a atividade de hoje, a atividade proposta é que vocês criem um relógio de sol. E eu sei que vocês vão fazer assim, ó,
muito belo esse relógio, porque eu sei que vocês são capazes, tá bom? Como que vocês vão fazer esse relógio de sol? A tia Moni vai deixar aqui a proposta, tá bom? Dos links dos vídeos para vocês assistirem e vocês aprenderem um pouquinho mais sobre medidas de tempo e também para confeccionar o seu próprio relógio de sol, ok? Um beijo bem carinhoso e fiquem com Deus.